Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício aqui da Unesp 2023, questãozinha pra gente, que vai falar sobre movimento uniforme. Tema que você aprende lá no comecinho do ano, do primeiro ano do ensino médio, normalmente, e que carrega toda a bagagem que você traz para o seu vestibular. Então você pensa que às vezes é um tema despretensioso, que não vai cair no vestibular, e aí a primeira questão da Unesp 2023 abordava esse tema. Então vem com a gente para a gente poder resolver com você esse exercício e para que você possa entender como resolver esses casos em que tem um indo para um lado, o outro indo para o outro. Vem comigo para a gente poder resolver. Se você não está inscrito aqui, se inscreve aqui, nos ajude cada vez mais a chegar a tantas pessoas que estão estudando física. Então, ele está falando aqui um dia de treinamento, os dois amigos, o Alberto e o Bernardo. Deixa eu grifar aqui os nomes deles. Nomes bastante conhecidos no mundo da física. Então, às vezes, a gente falar ponto A e ponto B, dá-se os nomes Alberto e Bernardo. Eles decidem dar voltas consecutivas em um circuito de 1.000 metros. Beleza. De comprimento. Então, essa pista aqui tem 1.000 metros de comprimento. Porém, movendo em sentidos opostos. Um vai para um lado, dá até a figurinha, a banca da Unesp ajudou a gente colocando esses vetores aqui para onde o Alberto e o Bernardo estão indo. E Alberto caminha no sentido horário, tá bom? Ó, então ele vai aqui, Alberto, caminhar no sentido horário, enquanto o Bernardo no sentido horário. Aqui importantíssimo isso, a velocidade do Bernardo é 3 vezes maior que a velocidade do Alberto. Os dois mantêm sua velocidade escalares constante durante toda a sua trajetória. Maravilha. Após o início desse treinamento, no instante em que ocorrer o terceiro encontro, isso aqui é fundamental entender, hein? Porque não é no primeiro encontro que ele está querendo saber. Ele quer saber após o terceiro encontro quanto que cada um vai ter percorrido. Bom, a dica que eu posso te dar é a seguinte: eu acho que um caminho principal é você adotar que, como um vai para um lado e o outro vai para o outro, adote, por exemplo, que o Bernardo está na posição zero. Enquanto que o Alberto, apesar de estar na mesma posição, ele pode também, como essa pista tem 1.000 metros, eles têm uma diferença de 1.000 metros entre eles. Então é como se o Alberto estivesse na posição 1.000. Entende isso? Eu acho que pode te ajudar. Por quê? Porque daí nós podemos escrever as equações deles. Vejam, ó, a gente vai adotar aqui que a posição, lembra do sorvete, ó, S é igual a S0 do Alberto, mais a velocidade do Alberto vezes o tempo. Essa é aquela clássica equação do sorvete para movimento uniforme. A velocidade são constantes, né? Então a gente pode dizer que a equação do sorvete é o padrão que a gente vai usar. Veja, se eu adotar que o Alberto, a gente tem que fazer uma adoção. A gente pode adotar que, como o Alberto está na posição 1.000, o positivo vai no sentido do Bernardo, porque o Bernardo vai ganhar posições. Ele está indo no zero e vai aumentando sua posição até chegar na posição 1.000. Enquanto que o Alberto está indo na direção, no sentido oposto, né? Então eu posso dizer que o caminho que o Alberto está fazendo, ele está indo no sentido negativo. Fiz isso para tomar uma referência com os sinaizinhos. Adotei que aqui é o zero, então se ele vai em direção ao 1.000, ele é positivo, e se ele está no 1.000 e vai em direção ao zero, ele é negativo. Bom, então eu vou dizer que vou começar com o Alberto. Então ele tem uma posição inicial de 1.000, tá? A posição inicial dele é 1.000, e a velocidade dele eu vou chamar de menos v apenas. Porque, veja, a velocidade dele é negativa, e aí eu estou apenas dizendo que essa velocidade de Alberto é v, ok? Agora, quando eu falar, eu vou fazer aqui de vermelho para o do Bernardo. O do Bernardo vai ser o S0 do Bernardo, mais a velocidade do Bernardo vezes o tempo. Bom, o Bernardo, eu estou adotando que ele está na posição zero. Então ele é zero. Só que a velocidade do Bernardo é 3 vezes a velocidade do Alberto. Como eu adotei que a velocidade do Alberto é v, eu vou dizer que a velocidade do Bernardo é 3v vezes o tempo. Então, o que que eu adotei aqui? Que a velocidade do Alberto é v e a velocidade do Bernardo é 3v. Muito bem. Então, essas foram as marcações que eu fiz aqui. Bom, a partir disso, o que que a gente pode começar a fazer aqui? Vai ocorrer entre eles o encontro quando eles estiverem a mesma posição. Então a gente pode dizer que vai ocorrer o encontro quando S do Alberto for igual ao S do Bernardo. Então a gente, apesar de ter várias variáveis, calma que a gente vai chegar numa solução, ó. O do Alberto é 1.000 menos VT. Enquanto que do Bernardo é zero mais
3VT. Tá bom? Não se preocupe que a gente vai chegar numa solução. Deixa o 1000 aqui, 1000, e passa o 0 para cá. 1000 menos 0 é igual a 3VT mais VT. Vou deixar aqui. Isso vai dar 1000 é igual a 4VT. Beleza? Então, esse tempo que o Bernardo e o Alberto vão se encontrar vai ser 1000 dividido por 4V. Ou seja, o tempo em que ele se encontra é 250 dividido por V. Vamos deixar essa informação aqui. O que a gente pode falar, tirar dessa informação? A gente pode encontrar a posição onde o Alberto vai estar e a posição em que o Bernardo vai estar. Veja, ó, agora eu vou definir isso aqui. Ó. O Alberto ele vai ter andado aqui ó, na equação do Alberto. Vou trazer para cá. Ó. Então, eu estou trazendo essa equação. Estou fazendo uma substituição no instante de encontro dele. Isso vai acontecer a equação dele é 1000 menos a velocidade v vezes o tempo de 250 dividido por v. Ou seja, o meu querido Alberto vai ser, corta v com v, né? Isso vai dar 750. Então veja que o Alberto vai estar na posição 750. Ele estava na posição 1000 e foi para a posição 750, ou seja, ele andou 250 metros. Agora vamos avaliar o SB, que é o do Bernardo. Ó. O S do Bernardo também tem que dar 750, né? Porque eles estão na mesma posição. Vai ser 0 mais 3 vezes a velocidade vezes o tempo aqui, 250 sobre V. Novamente, a gente pode cortar os Vs, né? Aqui. E, de novo, o SB, a posição do Bernardo, foi 750 metros. Pronto. Então, o que eu descobri nessas duas informações aqui? Que o primeiro encontro deles aconteceu mais ou menos aqui, ó. Enquanto, na posição 750, adotando aqui que ele tem mais ou menos estou aproximando que essa posição aqui é a posição 750. Então veja que o Alberto, no primeiro trecho, ele anda 250 metros. Então, deixa eu falar então sobre isso. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos trazer essa resposta para cá. Ó. O Alberto, ele anda 250 metros no primeiro encontro. Ok? Enquanto que o Bernardo, por ter uma velocidade maior, ele vai andar 750. Isso é no primeiro encontro. E aí, o que acontece? Como eles estão sempre com as mesmas velocidades, o Alberto, ao final do terceiro encontro, e eu vou falar isso daqui acontece no primeiro encontro, ó, isso é o primeiro encontro, quanto cada andou no primeiro encontro. No primeiro encontro. No segundo encontro, vou marcar aqui de outra cor. Ó. No segundo encontro, o Alberto vai ter andado mais 250 metros. Então, no total, ele vai ter andado 500 metros. Por que não muda? Porque ambos estão com as mesmas velocidades, né? Não muda, só muda a posição de encontro deles. Então, o Alberto vai ter que andar mais 250, vai chegar na posição 500 metros, enquanto que o Bernardo aqui vai ter andado o dobro de 750. Ele vai ter andado 1.500 metros. Então, esse momento aqui que a gente colocou aqui de verde é a situação do segundo encontro. Então, no segundo encontro, eles têm andado cada um o dobro do que eles tinham encontrado no primeiro. E, finalmente, como resposta aqui, o Alberto, vamos colocar de preto aqui, mais forte aqui, o Alberto. Então, no final do terceiro encontro, vai ter andado 750 metros, porque mais uma vez, né? 250, 500 e 700, enquanto que o Bernardo chegou a andar um total mais 750 de 1.500, isso dá 2.250 metros, que é o 1.500 mais 750 metros. E aqui, então, nós chegamos no terceiro encontro desses dois bonitos aqui. Então, veja que como cada um
Cada vez que eles se encontram, eles repetem o movimento, né, porque eles não mudam de velocidade, sempre existe o triplo de um do outro, né? Então, sempre o Bernardo vai andar 3 vezes mais do que o outro. Como aqui no trecho ele dá a terceira volta, o Bernardo vai ter andado 2.250 metros, enquanto que o Alberto anda 750 e a gente chega nessa alternativa D aqui. É um pouquinho de trabalho resolver esse exercício, mas eu espero que você tenha entendido aqui o processo para responder. Então, eu só vou colocar a setinha aqui para você chegar. Essa é a posição, a equação do meu querido Bernardo, e assim a gente chega na solução desse exercício. Espero ter ajudado você, espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, deixe os comentários aqui para a gente poder te ajudar e cada vez mais chegar nas soluções dos exercícios. Beleza? Então a questão aí da prova da Unesp 2023 para vocês aprenderem um pouquinho sobre movimento uniforme.